Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Prof. Danimate. Na aula de hoje, vamos estudar redução ao primeiro quadrante. Então, vamos começar. Vou marcar o zero dos arcos. Todos os arcos que nós construímos no ciclo trigonométrico, eles possuem início nesse ponto vermelho que está aqui. Vou marcar, então, um arco de medida alfa. Essa medida pode estar em grau ou em radiano. Vou traçar uma linha pelo centro do ciclo trigonométrico, passando pelo arco de medida alfa. Veja que agora eu tenho um ângulo central que também mede alfa. Sabemos que o ângulo central tem a mesma medida que o arco de mesma abertura. Eu tenho um ângulo oposto pelo vértice e eu sei que ângulos opostos pelo vértice são congruentes, também medirá alfa. Eu sei que 180 graus é representado do lado oposto ao 0 grau, porque quando eu faço uma curva de meia volta, essa curva tem exatamente 180 graus. Então, eu já sei que este ponto que eu acabo de marcar, ele tem que ter a medida 180 mais o alfa. Veja, 180 mais alfa é o simétrico do ângulo alfa, ou do arco alfa, localizado no terceiro quadrante, certo? Então, eu já tenho dois arcos simétricos. O arco de medida alfa no primeiro quadrante e o seu simétrico no terceiro, que tem medida 180 mais alfa. Vou continuar a construção traçando uma linha horizontal tracejada e marco, então, um arco que mede alfa, iniciando do terceiro quadrante. Então, veja, se o arco, começando do zero, ele chega até este ponto, medindo 180 graus, quando eu perco alfa, o arco passa a ter 180 menos alfa. Este arco que mede 180 menos alfa, ele é o simétrico em relação ao alfa no segundo quadrante. Perfeito? E temos um terceiro arco que tem medida 360 menos alfa, que é o simétrico no quarto quadrante. O que tem que ficar bem claro aqui é que quando você estiver resolvendo um exercício, a primeira coisa que você tem que se preocupar é em qual quadrante o seu arco está. A partir do momento que você sabe em qual quadrante ele está, você vai escolher uma destas fórmulas para representá-lo. Então, veja, se o seu arco estiver no segundo quadrante, a fórmula será 180 menos alfa. Se estiver no terceiro quadrante, 180 mais alfa. E no quarto quadrante, 360 menos alfa. Tudo bem? Bom, fazendo agora uma construção, nós temos que construir aqui um triângulo retângulo. Então, olha só o que eu vou fazer. Marquei o arco alfa, fiz aquela construção passando uma linha pelo centro do ciclo trigonométrico, faço uma linha perpendicular ao eixo dos cossenos e eu sei que o ângulo que está ali é de mesma medida que o arco, né? Foi a construção que fizemos anteriormente. Todo ciclo trigonométrico tem raio medindo 1, então eu já sei que o raio é 1 e este raio vai representar a hipotenusa de um triângulo retângulo. Observe que eu marquei o cateto oposto de vermelho e marquei o cateto adjacente de azul. Sabemos que o cateto oposto está posicionado para cima. Observe a seta está marcando para cima. Toda vez que eu tiver uma seta para cima, eu estou dizendo, então, que este cateto tem uma medida positiva. O cateto adjacente está posicionado para a direita. Observe a seta indicando para a direita. Toda vez que eu estiver com uma seta para a direita, significa que essa medida é positiva. Sabemos que o seno é cateto oposto dividido pela hipotenusa, mas sabemos que a hipotenusa vale 1. Então, o seno no ciclo trigonométrico nada mais é do que o próprio cateto oposto. Então, se eu estou dizendo para você que este é o cateto oposto, eu, a partir de agora, também estarei dizendo que esta é a medida do seno do ângulo alfa. A mesma coisa vale para o cosseno.
Veja, cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. Como a hipotenusa vale 1, então nós temos que o cosseno do ângulo alfa será o próprio cateto adjacente. Então, quando eu estou no primeiro quadrante, eu aprendi que o seno será positivo e o cosseno também será positivo. Combinado? Vamos para o segundo quadrante. Quando eu tenho no segundo quadrante, o meu arco vale 180 menos alfa. Então, eu vou construir um triângulo retângulo. Observe que a hipotenusa continua valendo 1. Veja que o cateto oposto está marcado de vermelho e o cateto adjacente marcado de azul. O cateto oposto está para cima, então ele é positivo. E o cateto adjacente está para a esquerda, então ele será negativo. Então, no segundo quadrante, nós já sabemos que o seno será positivo e o cosseno será negativo. Bem, no terceiro quadrante, o meu arco vale 180 mais alfa. Veja, construindo novamente, nós teremos que o raio vale 1, certo? O meu cateto oposto está marcado de vermelho, o adjacente de azul. Eu sei que o cateto oposto está marcado para baixo, então o meu cateto oposto será negativo. O meu cateto adjacente será negativo porque ele está para a esquerda. Então, eu já sei que o meu seno será negativo e o meu cosseno também será negativo. No quarto quadrante, observe que o arco que representa é 360 menos alfa. Então, eu tenho que construir um triângulo retângulo de raio medido 1, ou seja, sua hipotenusa vale 1. Eu tenho o cateto oposto de vermelho, ele está para baixo, então ele é negativo. E tem o cateto adjacente para a direita, então ele é positivo. Perfeito? Conclusão. O seno no quarto quadrante é sempre negativo e o cosseno positivo. Bem, o par ordenado que representa o meu arco, ele é formado por uma abscissa e por uma ordenada. A abscissa é horizontal, então a abscissa é o cosseno, e a ordenada é vertical, a ordenada é o seno. Vimos que no primeiro quadrante os dois são positivos, ou seja, o cosseno é positivo e o seno também é positivo. Já a tangente é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Se a tangente é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, a tangente vai ser positiva, porque o cateto oposto é positivo e o cateto adjacente é positivo também. Naquela regra de sinal, sabemos que quando dois sinais são iguais, o resultado é positivo. Já no segundo quadrante, sabemos que o cosseno é negativo e o seno é positivo. Então, fazendo a regrinha de sinais, teremos que a tangente no segundo quadrante será uma tangente negativa. No terceiro quadrante, eu tenho que ambos são negativos, ou seja, o sinal de ambos é menos, então a tangente será positiva. E no quarto quadrante, para finalizarmos, eu tenho que o cosseno é positivo e o seno é negativo, fazendo com que a minha tangente seja negativa. Certo? Bom, finalizando esta aula, eu gostaria que você fizesse uma rápida revisão e lembre-se sempre, aprenda matemática em qualquer lugar. Até a próxima.